Boa noite, gente, tudo bom? Ele já me apresentou, mas falar mais um pouquinho de mim. Eu dou aqui o curso de microeconomia no mestrado de economia, tá? Sou do IPEA originalmente, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e hoje eu estou lá no CAD, faz uns 3 anos e meio que eu estou no CAD como economista-chefe. Então, o curso de hoje, a intenção é passar para vocês essa introdução à defesa da concorrência, mostrando primeiro como que é o sistema de defesa da concorrência, né? Um pouco do histórico, como nós chegamos até aqui em termos de organização, e depois entrar mais um pouco mais em casos como que a análise concorrencial é feita. E aí eu peguei a análise de atos de concentração, que são as fusões e aquisições, em que eu vou detalhar o passo a passo como a análise concorrencial é feita. Tem outras análises que o CAD faz, como condutas anticompetitivas, tanto o caso de condutas unilaterais, que é abuso de posição dominante, por exemplo, como o caso de cartel. Esses dois eu não vou tratar especificamente, mas vou falar de alguns casos e mostrar alguns números em relação a isso também. Mas a gente vai tratar mais de atos de concentração, e na última parte eu vou mostrar alguns estudos aí mais ligados à área econômica que nós temos feito lá no Departamento de Estudos Econômicos, tá? Do CAD. Então, eu dividi esse curso em 3 momentos. Nesse primeiro momento, falar um pouco do histórico e do desenho institucional da defesa da concorrência aqui no Brasil. Tá? Então, foi mais ou menos isso, defesa da concorrência no Brasil, introdução à análise de área de concentração, que eu falei, né? E análise econômica no CAD, falando um pouco dos estudos que nós temos desenvolvidos lá, no CAD. Tá? Então, a motivação é só para trazer algumas perguntas que a gente vai tentar responder aqui ao longo desse curso. Primeiro, que eu já vou colocar o próximo slide, né? O que é política de concorrência. O segundo é como é feita uma análise concorrencial, mais especificamente em atos de concentração, e depois mostrar alguns métodos, algumas análises econômicas que a gente tem feito lá no CAD. Tá? Então, se a gente pegar aqui definição de livro-texto, o que é política de concorrência, a gente poderia falar, esse livro-texto aqui do Mota e da Salgado, ele é o mais famoso livro-texto, quem quer estudar defesa da concorrência, tá? Indico para vocês. Então, política da concorrência é o conjunto de políticas e leis que asseguram que a concorrência no e para o mercado não seja restringida de maneira a reduzir o bem-estar econômico. Aqui tem 2 coisas interessantes. Assegura a concorrência no e para o mercado. O que quer dizer no? No quer dizer o mercado numa perspectiva mais de curto prazo. Tá? Naquele momento é necessário assegurar a concorrência, mas também tem que pensar para o mercado, né? Dinamicamente, olhar para o futuro. Aquela decisão tem que ser consistente, que aquele mercado continue concorrencial. Tá? Então, algumas decisões que a gente toma, muitas vezes ligadas a mercados que têm muita inovação, a gente tem que fazer uma análise, não só naquele momento, mas olhando um pouco para frente, se aquela decisão tem consistência de deixar aquele mercado também no futuro com um ambiente concorrencial saudável também. E reduzir, né, de maneira a não reduzir o bem-estar econômico, que esse é outro, digamos assim, outro princípio. Né? Aqui no Brasil a gente olha o bem-estar do consumidor. Né? Tem outros lugares no mundo né, você poderia mudar a lei aqui no Brasil e ter outros objetivos de política. Tá? Outros poderiam falar, por que a política da concorrência não trata também, né, preserva os empregos? O que é padrão na literatura e digamos assim, a boa prática não é confundir políticas diferentes, né, ou objetivos de políticas diferentes. A política da concorrência deve proteger o bem-estar econômico, no caso aqui do Brasil, o bem-estar do consumidor. Se você quer criar empregos, fazer outros tipos de política, isso deve ser feito com a política pública específica, não com a política da concorrência. Gente, se tiver dúvida ou alguma observação no meio, pode levantar a mão e perguntar sem problema, tá? E aí o ponto importante é esse slide aqui, sempre quando eu vou fazer alguma apresentação, qualquer lugar,
eu sempre coloco ele para mostrar quais são os pontos importantes aqui quando a gente está falando de concorrência, né? É isso, é o motor, né? Concorrência é sempre o motor que vai levar as empresas a quê? Né? A reduzir preços, a oferecer mais opções para os consumidores e produzir produtos inovadores, né? Ou de melhor qualidade, tá? Então é isso que a concorrência tenta fazer com que as empresas produzam para os consumidores, né? Menores preços, mais opções, maior opções de produtos ou produtos inovadores, tá? E a autoridade ela não é esse motor, né? Esse motor ela é o mercado, né? É o mercado agindo. A autoridade da concorrência, defesa da concorrência, ela tem que estar ali para quê? Para deixar que esse motor se movimente, né? Funcione perfeitamente. Então ela está ali para tirar alguns entraves que vão entrando nesse motor aí e fazendo com que ele não funcione tão bem. Então a autoridade da defesa da concorrência tem essa função aí de melhorar e manter esse motor fazendo o seu trabalho, né? E ao dissuadir, né, ou aplicando multas, ou proibindo, né, rejeitando alguns atos de concentração, a autoridade da concorrência, né, ela consegue promover essa maior eficiência e eficácia aí, dos mercados. E aí 3 funções, né? 3 funções que o CAD tem, e é importante dividir para a gente entender qual é o leque de atuação do CAD. Uma função a gente chama de preventiva, e a gente vai entender que isso aqui eu vou tratar bem com vocês, essa análise de atos de concentração, né? Que é o controle de estruturas de mercado. Por que a gente chama controles de estrutura? Porque a gente vai analisar os atos de concentração, que são empresas querendo se fundir, um ato de concentração vai querer que essa estrutura se concentre, né? Então, o CAD vai agir preventivamente antes que essa fusão aconteça, falando se pode ou não ocorrer a fusão. Então, por isso que essa análise a gente chama de preventiva, porque antes que ela aconteça, o CAD pode dar a sua opinião em relação à fusão, tá? Repressiva é porque ele está agindo a posteriori, né? Ele está olhando lá as condutas anticompetitivas que estão ocorrendo e vai então, tentar combater essas condutas anticompetitivas. O caso mais clássico de conduta anticompetitiva é a conduta coordenada, que a gente chama, que são os cartéis, tá? Existem outras condutas anticompetitivas que a gente chama de unilateral, né? Que aí a empresa ela não está fazendo nenhum acordo com a outra empresa, ela está agindo de maneira unilateral, né? Ela está agindo sozinha de maneira anticompetitiva, tá? Aí é uma lista grande de possibilidades de atuação da empresa fazendo condutas anticompetitivas. Vocês devem ter visto no noticiário recente 2 acordos que o CAD fez com a Petrobras, um no setor de refino de petróleo e o outro no setor de gás, né? Aquilo são 2 processos que estavam correndo lá no CAD com denúncias de condutas anticompetitivas por parte da Petrobras. E aí existe essa possibilidade. Eu não vou entrar em relação a condutas e nem em acordos aqui, porque eu vou falar de ato de concentração, mas eu vou só passar brevemente o que aconteceu. Então, tendo em vista os processos instaurados lá contra a Petrobras, toda empresa tem a possibilidade de fazer um acordo, né? Chegar lá e propor, olha, eu queria fazer um acordo para que esse processo não continuasse, eu estou disposto ou a pagar uma multa, ou abrir mão de um ativo, vender um ativo, né, mudar a minha conduta. No caso da Petrobras, no setor de petróleo, ela se propôs a desinvestir as refinarias,
né? Ela tinha praticamente o monopólio de todas as refinarias aqui no Brasil e a partir desse acordo ela se desfez, ou está se desfazendo ainda, né? Que o processo é longo de venda, de 50% do parque de refino dela. Então, com esse remédio que foi imposto à Petrobras, ela perdeu grande parte da posição dominante. Ela saiu de um agente de 100% do mercado, né, quase 100%, para 50%. Isso dá possibilidade que haja maior concorrência nesse setor de refino. Então, o CAD achou que essa era uma solução apropriada para se encerrar o caso e não continuar investigando para talvez lá no final tomar muitas vezes a mesma medida, né, de falar para ela vender. Então, se chegou a um acordo antes de chegar no final das investigações. No caso do gás, foi basicamente a mesma situação. A Petrobras tinha o monopólio dos gasodutos, participação na maioria das distribuidoras, e ela se propôs, um mercado, né, o setor de gás, muito verticalizado, e ela tinha participação grande em todos os setores da cadeia, desde a exploração lá do gás até o transporte e a distribuição. E aí chegou-se a um acordo também que ela se propôs a desverticalizar, ou seja, ela está vendendo, né, todos os gasodutos, vendendo as participações dela nas distribuidoras de gás, e isso faz com que ela não tenha mais essa capacidade de exercer essa posição dominante de maneira anticompetitiva, né? Então, também por meio desse acordo, se encerrou o processo. Então, o CAD pode agir de maneira repressiva nesse sentido, combatendo essas condutas anticompetitivas. E, por fim, que essa última função que eu coloquei aqui como de educativa está muito ligada ao que o Departamento de Estudos Econômicos faz também, né? A gente trabalha, eu vou mostrar um pouco mais adiante, mais para o final, quais são os estudos que a gente tem feito para prevenção, né, para subsidiar esses casos aqui de alta concentração, como os casos de repressão, né, de condutas anticompetitivas, mas a gente faz muita coisa também, e vai ser a última parte da minha apresentação falando dos estudos que nós temos feito, tanto em termos de advocacia da concorrência. A advocacia da concorrência são estudos que propõem ou analisam leis atuais ou leis futuras, deixando-as mais pró-competitivas, né? Então, tem muita lei que é gestada lá no Congresso. O CAD é chamado para opinar sobre determinada lei, como que ela pode melhorar em termos concorrenciais ou não. Um caso recente, nem tão recente agora, mas foi o caso do Uber. Eu vou até mostrar um estudo que nós fizemos sobre a entrada do Uber no mercado de aplicativos de táxi, e a gente vai ver digamos assim, os efeitos pró-competitivos dessa entrada. E esse estudo subsidiou lá na tomada de decisão das comissões lá do Congresso e no final na votação da lei lá que regulamentou, a lei federal que regulamentou o Uber em todo o país, tá? Então também a gente atua dessa maneira educativa, e não é só a advocacia da concorrência, são textos que nós produzimos, eventos que fazemos, esse tipo de curso aqui também, muitas vezes que nós damos aí em várias faculdades também, tá? Professor, fale. Talvez seja cedo ainda para perguntar, mas eu queria saber, na sua exposição, o senhor vai colocar também cenários internacionais, de outros países, aspectos de outros cenários que deram certo, a solução de problemas, alguns cases assim, porque a gente eu sempre gosto de tentar enxergar lá, o que já deu certo lá fora e imaginar a aplicação disso da melhor forma possível, no momento adequado, aqui para nós. Tá. Em relação, eu vou falar de alguns casos, mas bem rapidamente, eu não vou entrar, detalhar os casos, mas essa pergunta é boa porque a cooperação internacional do CAD com outras jurisdições é muito grande. Então, geralmente, quando você tem um caso multijurisdição, ou seja, que acontece em várias jurisdições ao redor do mundo, porque imagina uma fusão de uma empresa multinacional.
ela tem que notificar em todos os países que ela tem atuação. Então, o CAD, nesse sentido, ele não toma, assim, seria muito ruim ele tomar uma decisão totalmente desligada da decisão do DOJ, do FTC lá dos Estados Unidos. Então, esses casos internacionais têm uma troca de informação, uma interação muito grande entre as agências que estão participando. Então, nesses casos específicos, assim, a gente está páreo a páreo do lado de todas as agências de defesa da concorrência que estão lidando com o caso. Então, isso dá também uma qualidade na tomada da decisão. Então, assim, a gente aprende, está sempre aprendendo. O caso do Google, por exemplo, né? Não foi uma decisão que a gente tomou conjuntamente, ao mesmo tempo, mas nós tivemos muita interação com as autoridades que tiveram uma decisão antes da nossa. Então, sempre a gente está conversando com as autoridades e conversando, eu falo de maneira formal, né? Uma troca de informação com todo o procedimento formal que deve ser feito para fazer esse tipo de interação, tá? Mas eu tento voltar um pouquinho mais nisso quando tiver um caso. E aí, evolução no Brasil. Aqui é só para colocar para vocês, né, quem nunca viu defesa da concorrência, só para colocar em perspectiva histórica para vocês como que evolui em termos de legislação a defesa da concorrência, né? Ou seja, o CAD foi criado lá em 1962 e naquela época não tinha controle, na lei, né? Você não tinha controle de estrutura, ou seja, o CAD não analisava fusão e aquisição, né? Por incrível que pareça, você não analisava todas as fusões e aquisições que poderiam acontecer. A única função do CAD na época era ver, né, analisar as condutas anticompetitivas, incluindo aí o cartel. Então, combater cartéis, tá? Mesmo assim, período muito difícil, porque a gente sabe, né, de 62 até 1994, a gente tiveram várias crises, hiperinflação, e mensurar, ter uma análise, identificar um cartel, né, no meio de uma hiperinflação, muitas vezes é difícil, né? Logicamente, você tem provas diretas, né? Você pode colher provas diretas e aí uma interceptação, uma reunião, uma ata de reunião e condenar. Mas é difícil acompanhar se os preços estão subindo, ou estão diminuindo, ou estão iguais por causa do cartel, né? Uma inflação já chegou aqui no Brasil a 1000%, é difícil ter essa impressão. Mas aí em 94, né, aí aquele período da estabilização, né, se propôs essa nova lei, que aí se incluiu, né, além da função lá repressiva, também o controle de estruturas. E aqui eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, mas a maneira que foi incluída aqui o controle de estruturas também não foi a melhor maneira, que foi o controle a posteriori. A posteriori é o seguinte, você pode unir as duas empresas, fazer a fusão e depois notificar o CAD. Então, é complicado porque depois que a empresa, né, se uniu, se fundiu, como que você vai tomar uma decisão para desfazer a operação? Fica muito mais complicado, né? Então, coloca alguns problemas aí na execução da própria política, né? Aí a gente vai ver que em 2012... houve 2012 que a lei começou a valer, né? Porque a lei é de 2011, mas ela começou a valer em 2012. O controle de concentrações, houve uma mudança, eu diria a maior mudança que teve na lei foi essa, que colocou o controle de concentrações prévio. Ou seja, antes de fazer a união, a fusão das empresas, elas têm que notificar o CAD, para o CAD falar se pode ou não. E aí, se falar que não pode, continua como está, né? Não tem aquele custo de desfazer a operação, que muitas vezes é muito complicado, talvez muitas vezes é impossível fazer isso, né? E duas coisas que mudaram, voltando na questão da cooperação internacional, nesse período antes de 2012, essa cooperação internacional era baixa, e a partir dessa lei também nós aumentamos nossa cooperação internacional com as outras jurisdições, por entender justamente que
aprender com outras experiências e tomar uma decisão, né, coordenada é muito melhor do que agir sozinho sem entender o que as outras jurisdições estão fazendo. Tá? Então esse é um pouco o histórico. Então a gente está aí sobre essa lei 12.529, que reformulou bastante e mais especificamente esse controle de concentrações.